E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui novamente no meu canalzinho aí para a galera da área de elétrica. Passei uma semana aí sem fazer nenhuma gravação, que eu estava meio sem tempo para gravar mais uma aula, mas hoje já recomecei aqui a gravação das minhas aulas. E hoje nós vamos ver associação de resistores, certo? Então, vamos continuar no assunto a respeito das cargas resistivas, certo? Como a gente viu em lei de Ohm e lei de Kirchhoff, ok? A gente está trabalhando com cargas resistivas e vamos continuar ainda a falar sobre as resistências elétricas, no caso, a partir das associações dos resistores, ok, galera? Beleza? Eu estou aqui com uma nova funcionalidade, que é uma mesa digitalizadora. Ainda estou me acostumando a utilizar ela, certo? Então, eu vou tentar fazer algumas questões utilizando ela, ok? A partir de agora no canal. E também alguns destaques nas aulas com a minha mesa digitalizadora, ok? Então, vamos começar a aula, certo? Já deixo minhas desculpas se ocorrer algum barulho fora da minha voz, ok? Estou sem o meu óculos, que eu passei um bom tempo, vou passar um bom tempo sem o óculos, que eu tive que trocar as lentes. É uma informação que tem nada a ver com o canal, mas tá bom. Então vamos começar a aula, né? Vou compartilhar aqui a aula com vocês, certo? Então a aula de hoje será sobre associação de resistores. Então deixa eu aumentar aqui a minha janelinha para ficar bem visível para vocês. Associação de resistores. Pessoal, quando nós estamos trabalhando circuitos resistivos, a associação de resistores é um dos assuntos principais que nós estudamos, certo? Como que a gente pode representar grande número de resistores, certo? Por um resistor só, certo? Que a gente chama de resistência equivalente, ok? Então a gente vai ver hoje resistência equivalente série e resistência equivalente paralela, certo? Ok? E na próxima aula, já adiantando, a gente vai ver associação estrela-triângulo, certo? Que é um outro tipo de associação de resistores, ok? Mas para entender um pouco a associação estrela-triângulo, a gente tem que entender a base, que são as associações série e paralela, ok, pessoal? Então vamos começar aqui. Essa aula é da disciplina de análise de circuitos 1, certo? Ok? Ainda vai ficar lá na playlist de análise de circuitos 1, ok? E só pedindo aí a vocês, quem estudar no canal, deixa lá no comentário, professor, faz uma aula diferente aí de um assunto diferente, que não seja análise de circuitos. Eu já fiz uma aula sobre equações de Maxwell, foi bem diferente. E eu acho que o pessoal, quem assistiu lá, eu acho que deve ter gostado, teve alguns likes. E quem tiver alguma sugestão de aula para sair dessa disciplina de análise de circuitos por enquanto, só deixar a sugestão que eu tento fazer no canal, ok? Então vamos começar aqui nossa aula. Vou aqui expandir o slide. Um instantinho. Vamos lá, pronto. Então hoje vamos ver a associação de resistores. Então vamos começar, pessoal, sobre o circuito série. Pessoal, o circuito série é caracterizado por componentes ligados em sequência, certo? De tal forma que a corrente elétrica que passe sobre todos os resistores é igual, certo? No caso, a gente está trabalhando com resistores, mas se a gente trabalhasse com outros componentes, como indutores e capacitores, as correntes também deveriam ser as mesmas, certo? Então, o circuito série, pessoal, é um circuito onde os componentes, no caso aí, os resistores, eles estão organizados em uma sequência, certo? O terminal inicial de um resistor é ligado diretamente ao terminal final de um outro resistor, certo? Eu vou mostrar aqui a figura e vocês vão entender. Ó, aqui, pessoal. A figura tem uma fonte de tensão e dois resistores. Se eu olhar aí para o ramo dos resistores, certo? Eu vou ter o quê? Um resistor R1 e um resistor R2. O resistor R1 está ligado ao nó A da minha fonte de tensão, certo? Eu vou ter uma diferença de potencial do meu resistor R1, certo? Visto que a gente viu pela lei de Kirchhoff. E o terminal final do R1, pessoal, aqui, ó, vou começar a usar aqui minha caneta, certo? Tomara que vocês entendam. Eita, passou aqui. Então, vou aqui, deixa eu só marcar aqui. Então, pessoal, só um instante. Pronto. Então, o terminal final aqui, ó, terminal final aqui do resistor R1 está ligado ao terminal inicial do resistor R2. Então, eles estão em uma sequência um após o outro, certo? Então, isso é a característica
de um circuito série. Os resistores estão ligados em sequência, certo? E aí, a corrente elétrica que passa por esses resistores sempre tem o mesmo valor, ok? Mas a tensão, ela se divide, ok? A gente vai ver por que a tensão ela se divide, mas tem a ver com as leis de Kirchhoff das tensões, ok? Eu vou mostrar para vocês, a partir das leis de Kirchhoff, como que a gente deduz as equações das resistências equivalentes, ok, pessoal? Beleza? Então, vamos passar. Então, pessoal, para que isso seja necessário, ou seja, para que ocorra o circuito série, é necessário que se forme um caminho para passar de corrente elétrica, ou seja, um caminho preferencial. Então, se eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui novamente, ó, o caminho da minha corrente elétrica é basicamente esse aqui, ó. Ela sai da fonte de tensão, passa pelos resistores e volta pela fonte de tensão. Então, é uma outra característica do meu circuito série. A corrente elétrica ela só vai ter o quê? Um caminho pré-determinado, saindo da fonte de tensão, passando pelos resistores com o mesmo valor e voltando para a fonte de tensão, ok? Beleza? A ligação deve ser feita com o terminal do componente, certo? O terminal final, eu esqueci de colocar aqui o terminal final do componente, ao terminal inicial do componente seguinte, certo, pessoal? Ok? Como eu expliquei antes, aqui na figura. O terminal inicial do meu componente, no caso lá, o resistor, estava ligado ao terminal inicial do próximo resistor e assim sucessivamente. Ali eu coloquei 2 resistores, mas eu poderia ter N resistores em série, seguindo a mesma lógica. O terminal final do resistor anterior vai ser ligado ao terminal inicial do resistor posterior, ok? Tranquilo? E a outra característica do circuito série, como eu já tenho adiantado, pessoal, é que a tensão ela é dividida, certo? Como assim dividida? Cada resistor, proporcionalmente, vai ter o seu valor de tensão a partir do valor da resistência, certo? Como a gente viu na aula de lei de Ohm. Lei de Ohm é o quê? Tensão igual a resistência vezes a corrente. Se eu tenho resistências diferentes e a corrente é a mesma para cada um dos resistores, eu vou ter tensões diferentes. Se eu tiver resistores iguais e as correntes que passam pelos resistores em série são iguais, as tensões serão iguais, certo? Então, a tensão ela se divide de valor para cada resistor ligado em série. Isso vai depender de quem? Vai depender do valor da resistência, certo? Quem tem mais resistência vai ter um valor maior de tensão. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, vamos passar. Então, pessoal, considerando aqui o circuito resistivo da figura anterior com 2 resistores, certo? Para a gente começar a entender como que a gente chega na equação da resistência equivalente. Ok, pessoal? A corrente elétrica que transita pelos resistores é a mesma, ou seja, tem o mesmo valor para tanto o resistor R1 ou R2. Por exemplo, se eu, nesse circuito aí, eu tenho uma fonte de tensão que me gera uma corrente de 10 amperes. Vai ser 10 amperes no resistor R1 e 10 amperes no resistor R2, ok? Mas, como eu falei, a tensão ela vai se dividir. Por isso que aí na figura tem o V1 relacionado ao resistor R1 e V2 relacionado ao resistor R2. Tranquilo? Então, vamos lá. Com isso, pessoal, a gente pode expressar a seguinte coisa. Ó. A corrente I que sai do resistor, ou que sai da fonte, me desculpa, é igual à corrente no resistor 1, que é igual à corrente no resistor 2. Isso aqui é uma característica, certo? Característica do circuito série. Ainda estou me adaptando, pessoal, aí à mesa eletrônica, certo? Mas eu acho que dá para entender. Então, isso é uma característica do circuito série. Pessoal, para a gente mostrar em termos de resistência equivalente em um circuito série, a gente usa a lei das tensões de Kirchhoff. O que diz a lei das tensões de Kirchhoff, pessoal? Que a gente viu lá na aula, acho que na aula 4, na aula 5. A somatória das tensões em uma malha é igual a 0. Então, se eu aplicar esse raciocínio, eu vou ter lá no meu circuito, ó, que a tensão na minha fonte de tensão é positiva, menos a tensão do meu resistor 1, menos a tensão do resistor 2, isso é igual a 0. Se eu voltar aqui, ó, então, se eu pegar o caminho preferencial aqui,
Ó, se eu pegar o caminho preferencial, tá saindo negativo, entrando no negativo e saindo positivo, ó. A corrente aqui. Então, eu vou ter o quê? Um valor positivo. Como aqui eu tenho resistências, pessoal, eu vou ter quedas de tensões. Então, vai ser menos V1, menos V2. Pessoal, aqui tá a mesa eletrônica, eu acho que ela não está adaptada ao PowerPoint. Pode ser que aconteça essa coisa aí bem esquisita, certo? Então, se eu aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, então V vai ser um valor positivo, né? Entrou no negativo, saiu no positivo, vai ter um valor positivo, menos V1, que é a tensão no resistor R1, que é uma queda de tensão, menos V2, que é a tensão no resistor R2, que também é uma outra queda de tensão. Por quê? Porque eu já expliquei nas aulas passadas. Resistências são receptores de energia. Então, se eles são receptores de energia, nós convencionamos ele como um valor negativo. Isso tudo tem que ser igual a zero, para que a lei de Kirchhoff das tensões seja respeitada, ok? Então, passando V1 e V2 para o outro membro, ó, eu vou ter que V, que é a tensão da minha fonte de tensão, é igual à somatória das tensões dos resistores. Certo, pessoal? É uma característica também do circuito sério. A tensão da fonte, ou seja, da fonte geradora, ela tem que ser igual à tensão dos resistores, certo? A somatória das tensões dos resistores. Isso nada mais é do que a lei das tensões de Kirchhoff, que a gente aplicou agora, certo? Então, desta forma, pessoal, a soma das tensões dos resistores é igual à tensão da minha fonte de tensão, da minha fonte de energia geradora. Multiplicando, pessoal, a equação, ó, essa equação aqui, a equação 3, pela corrente, certo? Então, fazendo isso aqui, ó, pegando toda a equação 3, e multiplicando pela corrente do circuito, certo, pessoal? Já que a corrente para cada um dos resistores é a mesma, eu vou ter o quê? Que potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, por isso, a potência que é gerada na fonte, ou seja, a potência que é emanada da fonte, é igual ao quê? A somatória das potências de cada um dos resistores que consumiram essa energia, certo? Isso quer dizer o quê? Que aquela fonte de tensão gerou energia para que as resistências consumissem essa energia, ou seja, a potência total que foi gerada na fonte nada mais é do que a somatória das potências dos resistores, certo, pessoal? Isso vai acontecer no circuito série e em qualquer circuito elétrico que a gente analise, certo? Desde que a gente tenha uma fonte geradora, para que a lei da conservação da energia ela seja respeitada, ok? Então, se eu tenho energia sendo gerada, eu vou ter energia sendo consumida. E quem consome a energia, nesse caso aí no meu circuito, são os resistores na forma de energia de potência dissipada, ou seja, na forma de calor, ok? Então, a última equação, pessoal, denota que toda a potência gerada pela fonte geradora de tensão é consumida pelos componentes do circuito, certo? No caso, os resistores. Mas se eu tivesse indutores e capacitores, também seria a mesma lógica, ok? Tranquilo? Então, para os resistores, é dado o nome de potência dissipada. Se eu tivesse capacitores e indutores, eu tinha uma potência acumulada. A gente vai ver mais na frente, a parte de capacitores e indutores, a gente vai ver que a característica dos indutores e dos capacitores não é de dissipação de energia, mas de armazenamento de energia, certo? Então, isso daqui, pessoal, é uma característica dos resistores, certo? Potência dissipada. Característica dos resistores. Quando eu falo em capacitores e indutores, eu estou falando de energia armazenada, mas essa energia armazenada é consumida de uma fonte, e no caso pode ser uma fonte de tensão, uma fonte de corrente. Então, pessoal, esta equação ela satisfaz a lei de conservação da energia. Então, a potência, como eu falei, a potência gerada pela fonte, ela tem que ser integralmente consumida pelos componentes do meu circuito, que no caso são os resistores. E a lei de conservação da energia, ela é base para a lei das tensões de Kirchhoff, como a gente já viu na aula 4, na aula sobre
lei de Kirchhoff, ok? Mas vamos usar novamente o circuito, galera. Eita, ficou na ordem diferente aqui. Então, vamos usar novamente o circuito aqui, ó, de 2 resistores e uma fonte de tensão. E a gente já sabe, certo? A gente já sabe aqui, ó, que a tensão da fonte é igual à somatória das tensões dos resistores. Vamos pegar esse resultado, que era da equação 3, agora eu coloquei aqui na equação 6. Então, pessoal, aplicando a lei de Ohm, certo? Eu vou aplicar a lei de Ohm na equação 6, certo? Então, se eu for aplicar a equação na equação 6, isso daqui, ó, V1, que é a tensão no resistor 1, tensão em R1, vai ser o quê? A resistência 1 vezes a corrente I1, certo? Vamos a princípio, considerar que a corrente I1 seja uma corrente própria do próprio resistor, certo? E aqui, ó, V2 vai ser o quê? A tensão em R2, certo, pessoal? Então, eu vou ter aí, ó, V1 é igual a R1 vezes I1 e V2 é igual a R2 vezes I2. Mas, pessoal, como eu falei, o circuito sério, ó, ele tem essa característica aqui, ó. A corrente da malha ou a corrente da minha fonte de tensão, ela é igual à corrente dos resistores. Então, eu posso substituir I1 e I2 por uma corrente I genérica, certo? Que é igual aos 2 resistores, ok? Então, podemos expressar a equação da seguinte forma, ó. Tensão é igual a R1 vezes I1 mais R2 vezes I2. Como I1 é igual a I2, que é igual a uma corrente I, que é a corrente que vem da fonte de tensão, eu posso colocar o I em evidência e eu vou ter o quê? Que a minha tensão da minha fonte de tensão é igual ao quê? A somatória das resistências vezes a corrente, certo, pessoal? Vezes a corrente gerada pela minha fonte de tensão. Então, se eu pegar aqui, pessoal, essa equação e multiplicar ou dividir, se eu multiplicar aqui, ó, por 1 sobre I, ou dividir por I, certo? Se eu pegar essa equação e multiplicar por 1 sobre I, ou dividir por I, ou dividir pela corrente, eu vou ter o seguinte resultado, ó. V sobre I é igual a R1 mais R2, certo? Ok? Beleza? Mas a gente sabe que V sobre I é igual a resistência. Isso vem da onde, pessoal? Isso daqui, ó, vem da lei de Ohm, certo? Isso aqui vem da lei de Ohm. Tensão sobre corrente é igual a resistência. Só que aí, galera, eu vou ter o quê? Eu vou ter a tensão total, aqui é da fonte, e aqui é a minha corrente da fonte também. A corrente elétrica que vem da fonte. Então, se eu estou trabalhando em termos totais, aqui vai ser a minha resistência total ou resistência equivalente, que a gente chama de resistência equivalente, certo? Ou seja, a gente pode representar esses 2 resistores como um resistor só de um valor fixo, certo? Ok? Então, se tratando de tensão total e corrente total do circuito, disse que esta relação se chama de resistência equivalente. Então, pessoal, para o meu circuito de 2 resistores, ó, a resistência equivalente nada mais é do que a soma das resistências em sequência, certo? Então, a resistência equivalente, galera, nada mais é do que uma representação de vários resistores em série, no caso, nesse caso aí, em série, por um resistor só. Então, se eu tinha aqui, ó, 2 resistores ligados em série, isso daqui vai ser igual a um resistor só de um valor que eu vou chamar de resistência equivalente. Ok? Beleza? E aqui eu tinha o quê? Eu tinha R1 e R2. Certo? Beleza? Então, a ideia, pessoal, pode ser estendida para qualquer número de resistores. Então, se eu tiver N resistores, a minha resistência equivalente, ó, vai ser nada mais, nada menos do que a soma das resistências elétricas do meu circuito sério, certo? Então, se eu tiver 3 resistores, eu vou ter que a minha resistência equivalente é o quê? R1 mais R2 mais R3. Se eu tiver 4 e 5 resistores, por exemplo,
R1 mais R2 mais R3 mais R4. R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5. Isso é uma característica, certo? Do circuito série. A resistência equivalente de um circuito série, certo? É igual à somatória das resistências dos resistores em sequência. Certo, pessoal? Ok? Tranquilo? Então, provamos a equação da resistência equivalente utilizando a lei das tensões de Kirchhoff. Tranquilo? Ok? Então, não tem mais segredo, ó. Não tem mais dificuldade. Se eu tiver um circuito série, certo? O circuito série vai ser o quê? A resistência equivalente, eu vou ter que é a soma das resistências em sequência, e cada uma dessas resistências vai ter um valor de tensão diferente. Ok? Tranquilo? Por quê? Porque o circuito série, as tensões se dividem e a corrente ela se conserva, ou seja, ela tem o mesmo valor para todos os resistores em série. Ok? Tranquilo? Então vamos lá, vamos passar. E agora nós vamos ver o circuito paralelo, pessoal. Como é que a gente acha a resistência equivalente e o circuito paralelo. Tranquilo? Pessoal, o circuito paralelo já é diferente. O circuito paralelo, os componentes estão ligados à mesma diferença de potencial. Ou seja, a tensão em cada um dos componentes em paralelo é a mesma. Por quê? Porque eles estão ligados na mesma diferença de potencial. O ramo de cada um dos componentes estão ligados na mesma diferença de potencial. Então, para que isso ocorra, pessoal, como eu falei, devem ser conectados à mesma diferença de potencial. E eu tenho aqui o meu circuito. Pessoal, se eu vim aqui para o meu circuito, eu tenho esse nó. Ele chamou aqui isso tudo de nó A. Por quê? Porque aqui é A. Se eu não tenho nenhuma resistência ou algum componente aqui também vai ser A. E aqui também será A. Certo? Isso aqui são os pontos. E aqui embaixo, ó, eu passei de A, tem um resistor, agora aqui vai ser o quê? Vai ser B. E aqui também vai ser B. E aqui também vai ser B. Qual é a característica dos circuitos paralelos? Ó? A característica é essa daqui. Ó. Os resistores ou os componentes, eles estão ligados à mesma DDP. Ou seja, eles estão interligados à mesma diferença de potencial. Ou seja, o resistor R1 e o resistor R2 estão ligados aos mesmos pares de nós. No caso aí, os pares A e B, certo? Ok? Então, essa é a característica do meu circuito paralelo, ok? Então, a corrente, pessoal, nesse caso aí, ela é dividida proporcionalmente ao valor da resistência, certo? E como os resistores estão ligados à mesma diferença de potencial, desculpa aí, pessoal, vai passar uma moto aqui, um barulho. Então, como os resistores estão ligados à mesma diferença de potencial, a tensão em cada um dos resistores é a mesma. Ou seja, é o inverso do circuito série. A corrente agora ela tem valores diferentes para cada um dos resistores, mas a tensão ela tem um valor igual para todos os resistores em paralelo. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, a gente pode aplicar, ó, para determinar a resistência equivalente, a gente pode utilizar a lei das correntes de Kirchhoff, passei por cima aqui, certo? Que é o LKC. A gente pode utilizar o LKC para mostrar a resistência equivalente a um circuito paralelo. Então, pessoal, esta associação é caracterizada também pela presença do nó. A gente viu na aula de lei de Kirchhoff que a noção de nó, ramo e malha, certo? O nó, pessoal, geralmente é um ponto do circuito que interliga diferenças de potenciais, mas também as correntes elas se dividem, certo? Pelos componentes ligados, no caso, em paralelo, certo? Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Considerando novamente o circuito, pessoal. Considerando o circuito aqui, ó, em paralelo novamente, certo? No caso aqui é 2, que eu estava trabalhando com 3 resistores, mas são 2. Aqui é 2 resistores, certo? Então, os 2 resistores estão ligados à mesma diferença de potencial, certo? E como eles estão interligados, ó, à fonte de tensão, a tensão V1 vai ser igual a V2, que é igual a tensão V da minha fonte, certo? Ok? Então, essa é a condição para esse circuito, ok? Tranquilo?
Então, aplicando LKC, ou seja, a lei das correntes de Kirchhoff no nó A, pessoal, eu vou ter a seguinte equação, ó. I é igual a menos I1 menos I2. Como assim? Vamos voltar aqui para o circuito, ó. Eu tenho uma corrente I aqui, ó. Eu tenho um nó A aqui. Então, eu vou ter I1, I2 e eu tenho uma corrente I aqui entrando. Então, se eu tenho uma corrente I entrando, ó, eu vou ter valor positivo. E as duas correntes dos resistores estão saindo, ó, menos I1, menos I2. Isso tem que ser igual a zero. Para quê? Para que a lei das correntes de Kirchhoff seja respeitada, ok? Então, está aqui a equação 13, analisando o nó A como a lei de Kirchhoff das correntes, certo? Passando I1 e I2 para o membro do lado esquerdo da equação, no caso, o lado direito da equação, desculpa, vai ser o quê? Que a corrente gerada pela minha fonte de tensão é igual ao quê? A somatória das correntes dos resistores, certo? A gente já viu esse resultado também na aula sobre leis de Kirchhoff. Tranquilo? Beleza? Então, se vê, pessoal, que a corrente total do meu circuito nada mais é do que a soma das correntes dos resistores em paralelo, certo? Então, olha aí a diferença. Resistores em série eu tinha o quê? A divisão da tensão. E a corrente era a mesma. Resistores em paralelo, eu vou ter a divisão da corrente e a tensão é a mesma, certo? Então, eu tenho uma inversão de raciocínio para os circuitos paralelos e os circuitos sérios, certo? Ok? Então, pessoal, se eu pegar a equação aqui, ó, a equação 14, e multiplicar pela tensão, ou seja, pela tensão que eles estão submetidos, uma tensão V, nós vamos ter novamente, ó, V vezes I, ou seja, a tensão da fonte vezes a corrente total, igual a tensão da fonte vezes a corrente I1 do resistor R1, mais a tensão da fonte vezes a corrente I2 do resistor I2, do resistor R2, certo? Fazendo P, que a potência é igual a tensão vezes a corrente, eu vou ter novamente que a potência que é gerada pela fonte de energia, ela é o quê? A somatória das potências dissipadas ou acumuladas ou adquiridas pelos receptores de energia. Como eu estou trabalhando com resistores, vão ser potências dissipadas em calor, geralmente, certo? Mas aí mostra também que em um circuito paralelo, a lei da conservação da energia, ela deve ser respeitada, ou seja, a energia que foi gerada pela fonte de tensão, ela deve ser consumida integralmente pelos componentes do meu circuito, certo? Pelos meus receptores do meu circuito. Tranquilo? Beleza? Então, esse aqui é o mesmo resultado da equação série. Mas isso daqui é para qualquer circuito. Não é só para série paralela. Isso aqui é para qualquer circuito. Desde que eu tenha uma fonte geradora e eu tenha receptores de energia, certo? A energia que é gerada pela fonte deve ser integralmente consumida pelos receptores de energia. Certo, pessoal? Então, esse resultado é para qualquer circuito elétrico, ok? A resistência equivalente do circuito, pessoal, paralelo, vista da fonte geradora, a gente pode utilizar o seguinte raciocínio, ó. Sabendo que a corrente da fonte, a corrente total gerada pela fonte de energia, é igual à somatória das correntes dos resistores em paralelo. E aplicando a lei de Ohm, pessoal, isso aqui também é lei de Ohm. Ó. Eu só fiz o quê? Uma mudança de variável. Isso aqui também é lei de Ohm, certo? Ou seja, corrente é a tensão dividido pela resistência. E aí eu vou aplicar nessa equação 17 esse resultado da lei de Ohm, certo? Então, a minha corrente I1, a corrente do meu resistor R1, certo? Vai ser o quê? A tensão V1 sobre a resistência R1, certo? Vamos considerar a princípio que eu tenha uma tensão própria do meu resistor R1. E I2 vai ser o quê? V2 sobre R2. Tranquilo? Beleza? Pessoal, substituindo na equação 17 as equações anteriores, eu vou ter o quê? Que a corrente total do meu circuito, gerada pela minha fonte de energia, é igual a V1, a tensão do resistor R1, dividido por R1, mais a tensão do resistor R2 sobre R2. Tranquilo?
A gente sabe isso aqui, ó. Pessoal, a gente sabe esse resultado aqui, ó. Que a tensão na fonte, como a fonte estava ligada diretamente em paralelo com resistores, a tensão na fonte é igual à tensão no resistor R1, que é igual à tensão no resistor R2, certo? Substituindo isso na minha equação, ó, eu vou ter isso aqui, que a corrente elétrica gerada pela minha fonte de energia é igual ao quê? A tensão, certo? Em cada um dos resistores, que é igual à tensão da fonte, dividido por R1, mais a tensão da fonte, ou a tensão do resistor R2, dividido por R2. Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, dividindo tudo isso por V, certo? Ou seja, dividindo, vai passar mais um caminhão aqui, me desculpe, galera. Só um instante. Então, pessoal, dividindo a equação aqui, ó, dividindo essa equação, se eu pegar aqui, dividir ou multiplicar por 1 sobre V, certo? Eu vou ter o seguinte resultado, ó, que I sobre V é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Porém, galera, isso daqui, ó, se V é igual a RI, certo? A resistência, ela deve ser o quê? Tensão dividido pela corrente. Como eu tenho aqui, ó, I sobre R, então se eu inverter a minha fração, I sobre V é igual a 1 sobre R. Certo? Pessoal, isso daqui vai ser para a gente, ó, 1 sobre a resistência equivalente. Certo, pessoal? Ou seja, em um circuito paralelo, a gente trabalha com o inverso da resistência equivalente para descobrir qual é a resistência equivalente do meu circuito paralelo, certo? Tranquilo? Isso daqui também, pessoal, é chamado de condutância, certo? O inverso da resistência é a condutância, ou seja, a condutância ela tem a permissão, uma melhor permeabilidade a passar de corrente elétrica pelo corpo, certo? Beleza? Tranquilo? Mas eu vou trabalhar como resistência. Já que a gente está trabalhando como resistências equivalentes, eu vou continuar trabalhando com resistências e não com condutâncias para não ficar algo confuso. Tranquilo? Então, pessoal, isso resulta nisso aqui, ó. 1 dividido pela resistência equivalente, certo? É igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou seja, o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da resistência R1 mais o inverso da resistência R2. Se eu quiser saber a resistência equivalente, quando eu tiver os valores aqui, ó, se eu tiver os valores desses inversos aqui, eu posso fazer o quê? Uma regra de 3 e achar a resistência equivalente do meu circuito paralelo, ok? Tranquilo? Mas isso, ele pode ser, aí como eu expliquei, 1 sobre a resistência equivalente pode ser a condutância equivalente, que é uma propriedade inversa da resistência, e isso pode ser expresso para N resistores. Pessoal, isso daqui pode ser ampliado para N resistores em paralelo, certo? Então, o inverso da resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn, desde que eu tenha o quê? N resistores em paralelo. Tranquilo? Ok? Então, pessoal, o circuito paralelo, para a gente determinar a resistência equivalente, a gente utiliza essa equação aí, a equação 24. Ok? E aí a gente pode fazer, para determinar a resistência equivalente, MMC, pode calcular os valores e depois fazer uma regra de 3. Isso vai depender da forma que você analisa o circuito e analisa essa equação aí na sua questão, ok? Mas nós temos, pessoal, equações mais simples, certo? Que dá para a gente resolver um circuito elétrico em paralelo grande, certo? De maior quantidade de resistores, certo? Com algumas equações bem simples, ó. Se eu tiver resistores com valores iguais, se eu quiser saber a resistência equivalente, eu pego o valor do meu resistor e divido pelo número de resistores que estão em paralelo, certo? Ok? Tranquilo? Mas, se eu tiver o quê? 2 resistores, ó, como eu tinha no meu exemplo, a resistência equivalente para 2 resistores é o quê? É o produto desses 2 resistores, das 2 resistências, dividido pela somatória dessas resistências, certo? Como assim, professor? Ó, se eu pegar aqui, por exemplo,
Se eu pegar esse fato aqui, ó, fazer o seguinte, vamos lá. Fazer o MMC dessas resistências, eu vou ter que vai ser R1 vezes R2. Não é isso? Isso daqui vai me dar a 1 sobre a resistência equivalente, certo? Pessoal, se eu pegar aqui, ó, dividir R1 vezes R2 sobre R1, vai me dar R2. Mas, e se eu dividir R1 vezes R2 sobre R2, vai dar R1. Ok? Beleza? Isso daqui, ó, tem que ser igual ao quê? A 1 dividido pela resistência equivalente. Como eu quero a resistência equivalente, eu vou inverter a minha fração. Então, resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, pessoal, aqui é um resultado muito usado quando a gente vai resolver circuitos elétricos, certo? Quando eu tenho circuitos elétricos ou resistores em circuitos elétricos em paralelo, certo? Geralmente, quando a gente vai resolver, eu vou trazer algumas questões, mas geralmente quando a gente resolve um circuito paralelo que tem mais de 2 resistores, nós vamos usar essa equação para ir determinando a resistência equivalente 2:2. E aí a gente chega numa resistência equivalente final, ok? Eu vou trazer exemplos para exemplificar esse raciocínio, ok? Depois que a gente falar sobre circuitos em estrela e circuitos em triângulo, ok? Mas vamos guardar essa equação aqui, ó, porque ela é muito importante, certo? É a resistência equivalente paralela de 2 resistores, certo? E a gente vai utilizar bastante para resolver as questões de resistência equivalente. Tranquilo? Beleza? Pessoal, nós vamos falar também sobre divisor de tensão, certo, pessoal? Como os circuitos em série eu vou ter divisão de tensão, eu tenho uma técnica para determinar as tensões em um resistor que a gente chama que é o divisor de tensão. Pessoal, o divisor de tensão é um circuito série que objetiva o fracionamento da tensão em um determinado valor, ou seja, como eu falei, circuito série, a tensão nos resistores, elas são divididas proporcionalmente à resistência, certo? Então, pessoal, para simplificar o raciocínio, eu vou utilizar o mesmo circuito anterior de 2 resistores. Daqui, ó, V1, R1, V2, R2, e eu tenho uma fonte de tensão V, certo? Então, pessoal, considerando o resistor R2 e aplicando a lei de Ohm nele, ó, V2 é o quê? R2 vezes I. Por quê? Novamente, ó, a corrente é a mesma para todos, certo? A corrente é a mesma para todos os resistores, ok? Então, a tensão do meu resistor R2 vai ser o quê? R2 vezes a corrente do meu circuito. Como o circuito série, o valor da corrente é igual, a gente tem que a resistência equivalente, ó, a corrente elétrica do meu circuito é o quê? A tensão da minha fonte dividido pela resistência equivalente, não é isso? Mas quem é a resistência equivalente de um circuito série de 2 resistores? É a soma das resistências dos 2 resistores. Então, a corrente elétrica que passa pelo circuito de 2 resistores vai ser o quê? A tensão da fonte dividido por R1 mais R2. Então, esse daí é o valor da minha corrente que passa no meu circuito, ou seja, que vem da minha fonte e passa pelos resistores e volta para a minha fonte, certo? Então, essa aí é a corrente total do meu circuito série. Tensão dividido pela resistência equivalente, e a resistência equivalente de um circuito série de 2 resistores é o que? É a somatória do resistor, da resistência R1 mais a resistência R2, certo? Pessoal, aplicando a equação anterior, essa equação aqui, ó, a 28, na equação 27, certo? A gente vai ter o quê? Ó? Que a tensão no resistor R2 vai ser igual a quem? A tensão da fonte vezes o resistor R2 dividido por R1 mais R2, certo? Então, pessoal, isso daqui representa o cálculo do divisor de tensão. Mas aí,
divisor de tensão para 2 resistores. Certo? Então, esse aí é o cálculo do meu divisor de tensão quando eu tenho 2 resistores em série. E nesse caso aí, é a tensão do meu resistor R2 lá da minha figura. Se eu quiser calcular a tensão do meu resistor R1, é só usar o mesmo raciocínio. Só que no meu numerador da minha fração, eu troco o R2 por R1. Então, V1 é igual a V vezes R1 sobre R1 mais R2. Tranquilo? Então, aqui, pessoal, eu tenho a técnica do divisor de tensão, as equações do divisor de tensão, para eu saber quais são as tensões em resistores em série, certo? Se eu tivesse 3 resistores, aí eu deveria ter uma outra equação, eu teria que ter um R1 vezes R2 aqui, por exemplo, devido ao MMC, certo? Mas aí, a técnica do divisor de tensão, você pode aplicar a cada 2 resistores, certo? E aí a gente vai determinar quem são as tensões nesses resistores, ok? Então, dá para ver aí, pessoal, que as tensões nos resistores em série, eles se dividem de acordo com quem? De acordo com o valor da resistência do resistor e também de acordo com a resistência equivalente se a gente utilizar a técnica do divisor de tensão. Pessoal, se eu tenho um divisor de tensão em série, eu vou ter o divisor de corrente em paralelo. O divisor de corrente, pessoal, nada mais é um circuito que objetiva dividir a corrente elétrica quando os resistores estão em paralelo, certo? Então, por questões simples, por questões práticas, eu também vou utilizar o circuito das figuras anteriores com 2 resistores, certo? Ok? E aí eu tenho a corrente que sai da fonte, a corrente do resistor R1 e a corrente do resistor R2 de novo, ok? Em paralelo agora. Pessoal, de acordo com o circuito anterior, a corrente que transita pelo resistor R2 é esse aqui, ó. Corrente I2 é igual a quem? A tensão, pessoal, lembrar, ó, a tensão é a mesma. A tensão agora é a mesma. A mesma para os resistores, certo? Então, a tensão é a mesma e é igual à tensão da fonte, que é igual a tensão dividido por R2 vai dar igual a corrente I2, que é a corrente do meu resistor R2. Pessoal, mas a tensão da fonte pela lei de Ohm, a tensão total, aqui a tensão da fonte, a tensão da fonte vai ser o quê? A resistência equivalente, no caso agora paralela, vezes a corrente total do meu circuito. Não é isso? Só que quem é a resistência equivalente paralela de 2 resistores? Resistência equivalente paralela é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Vai passar aqui mais um carro, me desculpe, galera. Pronto. A resistência equivalente no circuito paralelo de 2 resistores é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Tranquilo? E eu vou utilizar esse fato aqui e substituir. Ó. Eu já tenho aqui a minha resistência equivalente. Então, substituindo na minha equação de I2, ó, eu vou ter que a corrente I2 vai ser o quê? O resistor oposto dividido pela somatória das resistências em paralelo vezes a corrente total, certo? Do meu circuito. Tranquilo, pessoal? Olha a diferença aí, ó. O divisor de tensão, eu utilizava o resistor próprio, certo? Já o divisor de corrente, eu vou utilizar o resistor oposto a esse resistor que eu estou analisando. Como assim, ó? Eu tinha aqui, vou utilizar a figura novamente. Pessoal, aqui a nossa figura. Olha aqui esse pedaço. Eu estou calculando essa corrente aqui, ó, I2, que ficou o quê? R1 sobre R2 mais R1 mais R2 vezes a corrente total. Só que R1, ó, é a minha resistência oposta a R2. Certo? Beleza? Isso é uma consequência da resistência equivalente paralela, ok? Então, para eu achar a corrente I2, eu vou precisar do valor de R1 e da somatória das resistências em paralelo. Tranquilo, pessoal? Entendeu? Então, vamos passar aqui, ó. Então, se para
A corrente 2, eu vou necessitar do meu resistor oposto, que é o resistor R1, sobre R1 mais R2 vezes a corrente total. Para eu calcular a corrente do resistor R1, ó, que é o I1, eu vou precisar de quem? Do resistor R2. Então, o I1 vai ser igual a R2 dividido por R1 mais R2 vezes a corrente total. Tranquilo? Beleza? Então, eu tenho uma diferençazinha com relação ao divisor de tensão, ok? No divisor de corrente, eu utilizo como numerador o resistor oposto ao resistor que eu estou analisando a corrente. Tranquilo? Beleza? Pessoal, próxima aula nós vamos ver associações estrela-triângulo, certo? Aqui é um tio, não um... Aqui é um tio, não um acento circunflexo. Eu acho que foi na hora de digitar. Pessoal, nós vamos ver esse assunto na próxima aula, a associação estrela-triângulo, e nós vamos ver também a conversão de estrela para triângulo que existe na teoria de análise de circuitos 1. Então, pessoal, deixem aí o like no vídeo, deixem sugestões de aula, como eu pedi no início da aula, para eu começar a bolar, certo? Alguém que tenha uma necessidade de um determinado assunto e tenha interesse sobre aquele assunto, deixe uma sugestão lá no comentário do vídeo, que eu vou dar uma olhada e vou bolar essa aula, certo? E, além disso, de associação de estrela-triângulo que a gente vai ver na próxima aula, eu também vou dar uma noção de circuito misto, ok? Mas circuito misto nada mais é o quê? Nada mais é do que a junção do circuito paralelo com o circuito série. E com os exercícios a gente vai entender como resolver os circuitos mistos, ok? Beleza? Então, muito obrigado, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixem um like lá no vídeo, deixem a sugestão de aula lá no comentário, compartilhe aí nos grupos de elétrica que você conhece, certo? Ou até os grupos aí, quem está interessado na área de elétrica. E muito obrigado, tchau, valeu e até a próxima.